Mas no meu primeiro encontro, eu vivi ele. E eu lembro de uma frase que o Bispo Luciano falou pra mim, antes de eu subir no ônibus. Ele falou assim, ó, leva 2 sacolas. Uma furada e uma que não vai estar furada. Na que tá furada, você vai deixar o que não é pra você. E na que está perfeita, você vai adquirir tudo que o encontro pode te entregar. Graça e paz, boa noite a todos. Você que está assistindo o nosso Ser Filho Cast, seja bem-vindo. Você que está nos ouvindo também através do Spotify ou de outro canal, seja bem-vindo. Espero que hoje a gente venha a ser muito edificado através da conversa que nós vamos ter aqui. E para nós iniciarmos, antes, na verdade, eu gostaria que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já sabe quem está aqui, já curte esse vídeo e agora mesmo já compartilha ele com outros amigos, com pessoas que precisam ser edificadas, que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam entender um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Eu tenho certeza que, às vezes, você mandando isso para um amigo pode transformar a vida, o dia, o momento que ele está passando ali. Então, para nós iniciarmos, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a líder Yara, eu sou parte do Ministério Ser Filho e hoje eu estou aqui com uma das minhas irmãs, uma das pessoas que é uma referência para esse ministério, para o ministério em que nós congregamos e eu tenho certeza também para muitas pessoas que a conhecem. E, Débora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Graça e paz, né? Deus é maravilhoso. Estou muito feliz de receber esse convite. Não é todo dia, né? Normalmente, a gente fica nos bastidores, fica ali na célula, pregando. E é uma coisa maravilhosa. É muito bom estar aqui para poder compartilhar. Como ela já me apresentou, eu sou a Débora, né? Eu sou uma das líderes daqui também. E eu tenho certeza que esse momento vai edificar as nossas vidas, né? Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, Dé, como que... Na verdade, pra quem não conhece, né? Eu e a Débora, a gente se conhece há bastante tempo. Então, essa conversa vai ser muito tranquila. Nós nos conhecemos desde a época da escola, quando nenhuma de nós duas éramos cristãs ainda. É verdade. Nenhuma de nós conhecia... Ela já conhecia Jesus, eu ainda não conhecia. Mas como que foi para você esse momento de ter um encontro verdadeiro com Jesus, né? Eu sei que você cresceu numa família cristã, em que todos frequentavam, né, a igreja, frequentam ainda, mas como que foi o seu encontro pessoal com Jesus? Conta um pouco da tua história pra gente. Certo. Eu fui uma pessoa, eu digo até às vezes que eu fui privilegiada, né? Porque hoje não é todo mundo que nasce dentro de uma família que já está dentro da igreja. Então, eu nasci, as pessoas costumam dizer um berço evangélico, né? Eu nem gosto mais tanto dessa frase, Sim. porque fica estranha, né? Mas eu tenho o costume de dizer que Deus ele foi muito bom na minha vida, porque eu comecei a caminhar com Jesus e eu tinha um anseio desde criança de fazer tudo com Jesus. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai começando a ter algumas dúvidas, alguns impasses, e a vida vai passando. E apesar de estar sempre na igreja, eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Logo em seguida, me batizei. E eu comecei naquela busca incessante de ter mais de Jesus. Ao ponto de eu ter 12 anos de idade e começar a fazer célula, sem saber o que era uma célula. Um dia, uma irmã me parou no meio da rua e falou assim, Deus está mandando você fazer algo que você tem que fazer. E eu fiquei, algo que eu tenho que fazer? Eu lembro que eu tinha sonhado, que eu estava na sala de uma pessoa e tinha vários jovens ali. Caramba. E eu ministrava, eu não sabia ministrar, não sabia falar de Deus, não sabia. Mas eu tinha aquele anseio no meu coração de que eu precisava falar dele. Porque como ele transformava e cuidava de mim, todos os dias eu queria que as pessoas tivessem isso. Sim. E ali começou a minha busca. E quando ela falou isso, eu falei, isso não é pra mim, não. Essa mulher tá ficando doida. Eu vou falar o quê? Eu não sabia falar nada, eu tinha 12. Eu era uma criança. Eu era literalmente uma criança, com todos os defeitos de criança, que, assim, tá começando a caminhar, que tá começando a errar, que tá começando cheia de dúvidas. Passou 1 ano e eu não comecei. E aí, quando passou 1 ano, veio uma irmã, outra irmã na igreja que eu congregava, e ela falou assim, você lembra do que Deus te pediu? Por que que você não começou a fazer ainda? Eu não sabia o que era. Naquele tempo, eu não conhecia como célula, como a gente conhece hoje. Sim.
Mas eu sabia que as pessoas faziam um culto no lar, mas eu nunca vi um culto no lar que acontecia toda semana. Mas era isso que Deus tinha colocado no meu coração. E eu lembro que um dia eu orando, eu falei, Senhor, e quando não tiver ninguém? Eu vou pregar para as paredes? O que eu vou fazer? E aí, a irmã veio uma outra... Era muito engraçado, porque eu tinha uma dúvida que eu perguntava algo ao Senhor e no outro dia vinha alguém que parecia que estava no quarto comigo orando e me respondia. E Deus falou assim, até as pedras clamam o meu nome. E aí eu falei, eu vou começar. E eu lembro que na escola eu comecei a falar de Deus. E eu falei, vai ter um negócio lá em casa, vocês têm que vir. E eu lembro que quando o pessoal chegou, que eu marquei o primeiro dia, eu lembro que eu comprei pão, comprei mortadela e falei, vai começar hoje. Eu não sabia nem o que fazer. Eu só sabia que quando as pessoas entrassem, Deus ia fazer algo. Eu não sabia o que era. E eu vou chegar no ponto da minha família, de tudo. E aí eu lembro que quando as pessoas bateram no meu portão, que eu achava que não ia chegar ninguém, chegou umas 6 pessoas, tudo de uma vez. E chegou e começou a subir as escadas e subiu. E quando entrou, minha mãe olhou pra minha cara e falou, o que foi? Eu falei, eu tô nervosa, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Eu chamei esse monte de gente, eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer. E eu lembro que eu levei todo mundo pro quarto dos meus irmãos, porque era o lugar mais seguro da casa, que não ia ficar ninguém passando. Sim. E ali a gente começou a conversar. E foi uma roda de conversa. E ali eu vi o quanto as pessoas necessitavam daquilo que eu tinha, de Jesus. O quanto existiam pessoas que estavam estudando comigo que eu não sabia um terço do que elas passavam nas suas vidas. E eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu posterguei esse momento durante muito tempo. E aí, nisso que eu comecei a fazer célula, começou as coisas a acontecerem, né? Porque não tem como. Quando a gente começa a incomodar o inferno, essa é a realidade. Quando a gente começa a incomodar, quando a gente começa a fazer algo que é bom, que muda a vida das pessoas, o inimigo, ele fica furioso. Não tem o que fazer. Sim. Ele fica furioso. E aí eu lembro que conforme eu fui fazendo isso, o meu ministério, que eu era anteriormente, ele começou a se levantar contra mim. Eu lembro que na época que eu descobri que aquilo que eu fazia era uma célula, porque eu não sabia nem o nome, Sim. eu só chamava as pessoas para vir e chamava de Futuro em Cristo. Eu falei, isso aqui é o Futuro em Cristo. Então, eu intitulava como Futuro em Cristo e falava, vamos para um bate-papo de Futuro em Cristo. E aí, eles começaram a falar assim, você está fazendo seita. Você está fazendo uma divisão na igreja. Isso não é de Deus. E começou aquela coisa e eu comecei a me entristecer. Eu comecei a ficar muito triste. Muito triste, muito triste, muito triste. As pessoas começaram a ver como eu estava ficando, como aquilo estava me atingindo. E eu comecei a ficar mal. E aí eu fui me desligando. Eu fiquei ainda quase 2 anos e meio fazendo célula sozinha. Contra a ideia do que o meu ministério carregava. Porque eu sabia que aquilo estava mudando a vida dos meus amigos. Porque eram meus colegas de escola. Quando eu vi eles sentados e contando o que estava acontecendo, e a lágrima descendo no rosto, e eu sabendo que eu podia ajudar, aquilo cortava o meu coração. Mas quando os afrontos começaram a vir contra mim, aí eu comecei a me entristecer. E foi nesse meio período, isso, por incrível que pareça, entre os 13 e 14 anos de idade, que eu fui convidada para ir em uma célula do Ministério Ser Filho. Sim. E me chamaram e falaram, já que você faz célula, você fazia célula, você tem que ir na nossa célula. Vamos numa célula com a gente. E eu lembro que eu fui numa quinta-feira e eu falei, nossa, eu nunca participei de uma célula que não fosse a minha. E eu falei assim, nossa, deve ser mó legal, deve ser diferente, porque não é eu que vou estar ministrando, vai ser maravilhoso. Eu fiquei super empolgada. E eu lembro que quando eu cheguei na célula, foi muito rápido. Minhas células demoravam muito. 40 minutos, 40 uma hora, minutos, né? Exatamente. Porque era criança, então o pessoal ia, a gente ficava conversando, e pregava, e chorava, e eu louvava, virava quase um culto. E aí eu lembro que quando eu entrei na célula, cara, eu fui tão bem recebida. Parecia que as pessoas que estavam naquela célula, elas já me conheciam há anos. Cara, não tem prazer melhor. Não tem, acho que, um ambiente melhor do que você ser bem recebida nos lugares. Porque aquilo fez toda a diferença. Porque eu não tinha isso no meu ministério. Eu não tinha esse abraço, esse aconchego, essa ideia de, tipo assim, eu vou te ajudar no que você está fazendo, porque está transformando. Tava salvando pessoas, né? Exatamente. Esse era o ponto. Tava fazendo a diferença. Então, eu estava acostumada com um ministério que, se você chegasse e sentasse na cadeira,
tava tudo bem. O que importa era a sua vida. Não a ideia de eu preciso salvar mais um. Sim. E aí eu lembro que um dia eu assisti aquele filme Me Ajude a Salvar Mais Um. E eu fiquei inspirada naquele filme. E aí eu lembro que não foi nem porque eu assisti porque eu queria. Foi porque o rapaz que me trouxe pra cá, ele pegou e falou assim, assiste esse filme. E o engraçado foi que quando eu assisti, eu fiquei... Cara, eu quero isso. é isso que eu sempre quis. Sim. E ali começou o meu pontapé do meu primeiro encontro com Deus. Porque eu descobri que eu conhecia Jesus. Eu sempre digo isso quando as pessoas falam, o que foi um encontro com Deus para você? Porque eu já era da igreja, as pessoas... Tanto que hoje eu convido pessoas que elas falam assim, eu sou da igreja. Para que eu vou me encontrar com... Para que eu tenho que ir para um sítio, ficar 3 dias para ter um encontro com Deus? Falando da situação de encontro. E eu fico tipo assim, eu sei o que é isso. Te entendo. Eu te entendo, eu já estive nesse lugar. Pode ficar aí, que daqui a pouco a gente fala de novo, a gente conversa de novo. Exatamente. E aí eu sempre falo que eu descobri que eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu conhecia ele de ouvir. Mas agora é como se eu pudesse tocar ele. Eu sinto os meus dias como se ele não saísse do meu lado. Como se eu entendesse o que ele quer pra mim. Como se eu vivesse aquilo exatamente que ele quer pra mim. A totalidade do que ele quer pra mim. E isso não tem preço. E naquela célula começou o meu encontro com Deus. E começou a minha batalha. Sim. Com certeza. Porque aí a gente vai para uma ideia de eu sou de outro ministério, então aí já vem os pais, mas você tem igreja? Pra que você vai para outra igreja? Sim. Mas você precisa de um encontro para quê se você conhece Jesus desde que você nasceu? Você nasceu na igreja? Convence, né? Exatamente. Então até eles verem que aquilo era um trabalhar de Deus, levou um tempo. Nessa fase que você chegou pra ir no encontro, você tava com quantos anos? Eu tava com 14, ia fazer 14 anos. 14, nossa. Ia fazer 14 anos. Hoje eu tô com 23 já. Meu primeiro encontro foi em 2019. 2019? 2019. Nossa. Eu já tinha chegado um pouquinho antes, mas a gente tava nessa faixa mesmo de idade, né? Ali, com 15, 14 anos por ali. Eu lembro, eu não lembro, não sei se eu lembro do seu primeiro encontro. Eu acho que você chegou aí num primeiro encontro e a gente não se viu. Não se lembrar viu. Você teve um segundo encontro pós, né? Como que foi isso? Como que foi depois do seu primeiro encontro? Como que rolou tudo isso? Meu primeiro encontro, eu falei... A gente chega numa parte do encontro que a gente fica tipo assim... Como a gente conhece Jesus, a gente fica com aquele medo de mergulhar. Sim. Porque é uma coisa nova, é diferente. É como se eles pegassem uma injeção e injetassem Jesus. É verdade. O encontro com Deus, pra mim, é isso. É você pegar uma injeção e você falar, prepara a veia. Prepara a veia que eu vou colocar o sangue verdadeiro aí agora. É verdade. E aí chegou... Não posso falar sobre o encontro, né? Eu vou falar sobre o encontro sem falar sobre o encontro. Chegou o sábado à noite. E eu nem sabia que eu tinha tantas coisas. Mas quando chega o sábado à noite, a gente começa numa análise da nossa vida, né? A gente começa a passar um filme na nossa vida. E quando chega o domingo de manhã, é uma coisa, assim, maravilhosa. Mas no meu primeiro encontro, eu vivi ele. E eu lembro de uma frase que o Bispo Luciano falou pra mim, antes de eu subir no ônibus. Ele falou assim, ó, leva 2 sacolas. Uma furada e uma que não vai estar furada. Na que está furada, você vai deixar o que não é para você. E na que está perfeita, você vai adquirir tudo que o encontro pode te entregar. Eu falei, nossa, esse homem... Ele e as tiradas dele. E eu fiquei com aquilo o encontro inteiro, eu fiquei com aquilo no meu coração, o encontro todo. E por incrível que pareça, o meu segundo encontro foi depois do meu primeiro legado. Eu fui pro legado, que foi o Vencedores. Sim. E no Vencedores, eu tava pedindo uma resposta ao Senhor para ficar na igreja. E aí, Deus me deu uma resposta. Eu lembro que no dia um dia específico acho que foi domingo, o Bispo Júnior pegou e falou assim, vamos fazer um sorteio de uma Bíblia. E eu lembro que ele pegou, foi uma ministração maravilhosa. E ele pegou aquela Bíblia, ele falou assim, Deus falou que essa Bíblia vai estar para alguém, que ele tem um propósito em entregar essa Bíblia. Eu tenho a Bíblia guardada até hoje, a Bíblia do pescador. E ele falou, essa Bíblia tem um propósito, e essa Bíblia vai responder a alguém que está aqui. E eu lembro que eu peguei o número 34,
Cada um pegou um número, eu tava com o número 34 na mão. E ele ficou, o número é 43. Não. Aí ficou nessa, ficou. Sim. E eu comecei a chorar porque eu falei, Senhor, a minha resposta vai estar aqui, vai estar agora. E eu comecei a orar em espírito com o Senhor. E conforme eu ia apresentando no meu coração, isso em espírito com o Senhor, quando pensou que não, o bispo falou, não é esse daqui não. Ele jogou o número de novo na sacola, sorteou outro e tirou. Quando ele tirou, ele falou, número 34. Meu Deus. E quando eu levantei a mão, eu já estava chorando, e o povo tudo rindo, brincando, porque aquele momento era um momento de alegria. Mas eu estava ali pedindo ao Senhor uma resposta, porque eu sabia que esse era o meu ministério. Sim. E eu não queria ir contra os meus pais. Então eu estava tipo assim, eu preciso que o Senhor me mostre que é aqui, e eu vou falar para minha mãe, e ela vai acreditar que o que eu tô falando é o plano que Deus tem para nossa família. E aí eu lembro que quando a Bíblia foi, e eu peguei a Bíblia, eu tava chorando, e todo mundo, tipo, rindo, brincando ali naquele momento. Sim. Tinha acabado já a ministração, e eu, tipo, sabendo que aquilo ali era a resposta de Deus pra minha vida. Sim. Eu peguei aquela Bíblia, e eu fui com ela abraçada até a igreja. Cheguei na igreja, a gente adorou a Deus, e aí eu cheguei na minha mãe, e comecei a falar pra minha mãe que esse era o nosso ministério, que era isso que Deus tinha pra nós, que ia ser maravilhoso, e que a gente ia viver os sonhos de Deus aqui, e que Deus ia restaurar a minha família. Porque eu estava vivendo uma fase da minha vida onde meu irmão estava fora da igreja, onde estava tendo muitas brigas, e eu comecei a falar, Senhor, eu preciso que o Senhor restaure. Sim. Porque não é porque a gente é da igreja que a gente não passa por diversas dificuldades, Exato. né? E isso é um mito, né? A gente acreditar que a gente não vai passar, porque a gente passa muito. Jesus nunca prometeu que tiraria elas, né? Exatamente, muito pelo contrário. Toma sua cruz, vamos. Vai ter mais ainda. Vai ter mais ainda. Exatamente. E aí eu lembro que quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, então vamos fazer do seu jeito. Cara, meu Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Ô, Jesus. Oh, Deus, obrigado. E eu lembro que a gente estava na frente de tantas coisas no outro ministério, tantas coisas, que ela ficou tipo assim, mas vamos com calma. Então, a gente vai todo culto de domingo de manhã e a gente vai se introduzindo aos poucos. E eu não. Eu já vou na célula de quinta, eu vou na célula de segunda, eu vou na célula de terça, eu estava agitadíssima. Sim. Então, eu participava de tudo, ia no culto da manhã, participava de tudo e foi aquela coisa maravilhosa. Esse processo, né? Maravilhoso. E aí chegou o primeiro encontro deles. E aí eu fui como encontrista novamente para ir com eles. E quando a gente foi como encontrista, nossa, foi eu, minha mãe e meu irmão mais novo, o Otávio. Sim. E a gente foi, e eu lembro que o que eu limitei no primeiro encontro, porque a gente tem esse costume, né? Porque como a gente tá indo a primeira vez, a gente tá um pouco receoso ainda, fica apreensivo, né? E eu lembro que eu limitei muito o Espírito Santo no primeiro encontro. Mas no segundo encontro, meu Deus. Você abriu. E eu me abri, e quando eu olhava para o lado, minha mãe estava do meu lado. Quando eu olhava para o outro lado, o Otávio estava do outro lado. E eu pensava assim, o Senhor está fazendo algo aqui. Sim. O Senhor começou algo aqui. E eu lembro que cada ministração, cada coisa que acontecia, eu ouvia a voz de Deus nitidamente. E eu pensava, Senhor... Engraçado foi que eu fui receber o encontro, mas eu ficava, Senhor, ministra minha mãe, ministra o Otávio. Toca lá. Ministra eles. Não era nem porque eles eram pessoas que não estariam ali, Sim. mas porque eu queria que eles vissem este ministério como eu enxergava ele. Eu pensava, eu encontrei tudo que eu sempre vivi na minha vida e que eu sempre quis num único lugar. E eu nunca encontrei nenhum ministério assim. Eu venho de muitos ministérios, mas eu nunca tinha encontrado um igual a esse. Sim. Eu pensei, é isso. Isso é o que eu quero pra minha vida. Esse é o sonho que eu achei que eu nunca ia realizar. De encontrar tudo num único lugar. Uma igreja que realmente fala a verdade. Isso é verdade. Prega com veemência o que está sendo dito, o que está escrito. E foi isso que fez toda a diferença na nossa decisão. Eu lembro que no meu primeiro encontro, no sábado à noite, minha mãe me abraçou e foi um abraço... Eu acho que eu nunca senti um abraço como aquele. Eu nunca vou esquecer. Porque ela me abraçou de uma forma como se aquele momento tivesse marcado as nossas histórias em várias etapas. E depois daquilo,
Foi uma bênção. Agora é a família inteira. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E começou a vir um depois do outro, um depois do outro. E depois disso, eu não sabia mais o que era não participar de um encontro. Então, desde então, todos os encontros, nós estamos juntos. Sim. Eu não sei mais o que é estar fora de um encontro. E eu não sei o que é mais não falar de um encontro com Deus. Ele já faz parte da minha vida, da minha história. Ele já faz parte de tudo que tem em meu encontro com Deus hoje na minha vida. E não só na minha vida, mas no meu cotidiano, com quem eu converso, com quem eu vivo. Todos entendem e conheceram e comprovaram do que o encontro é capaz de fazer. É até bom a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas, elas se limitam muito. Eu já falei com muitas pessoas que, tipo assim, eu já conheço a Deus. Então, o processo na mente, muitas vezes, quando nós falamos de um encontro com Deus, é tipo assim, é para alguém que não conhece Jesus, que ainda não teve um encontro com Deus. E você já era cristã, né? Sua família inteira já era uma família cristã. Mas ainda assim, você foi com o seu coração aberto. E aí é bom para, às vezes, algumas pessoas que estão nos ouvindo, que às vezes possam estar com esse impedimento na cabeça. Tipo assim, poxa, mas eu já conheço a Deus. O que eu vou fazer num encontro com Deus, sendo que eu já conheço a Deus? Mas isso é algo muito interessante que eu penso. Acredito que talvez faça um pouco de sentido, não sei se para todos, mas eu penso assim, quem somos nós para, dentro da imensidão de Deus, achar que conhecemos plenamente a Ele? Né? Tipo, não, eu conheço, não preciso, eu não... Ou muitas vezes eu não quero, já ouvi, acho que você já ouviu muitas vezes a pessoa falar, eu não quero. E aí, tipo assim, você não quer conhecê-lo, né? É forte. Como que você não quer conhecer? Essa frase é forte. Alguém que não se torna totalmente conhecido, porque a gente é como que dentro da imensidão de quem Deus é, do que Jesus veio fazer aqui nessa terra, a gente se coloca nessa questão, eu não quero, né? Eu não... E muitas vezes isso limita, às vezes, a pessoa dentro do encontro, né? Porque vai pra lá com o coração fechado. E esse é o problema, né? O coração fechado que não permite que a pessoa receba a porção que Deus tem. Porque se qualquer pessoa que conheça ou não conheça a Deus for com o coração aberto, recebe. É muito difícil que não aconteça, né? Exatamente. E a gente tem muito caso na sua família disso, de tipo assim, foi com o coração meio... Eu lembro da história do seu pai, né? Ele falando que tá descendo a rampa. Falando, eu não vou nunca nessa parede preta, essa igreja toda preta. Como que uma igreja toda preta? E aí veio, né? Teve um encontro com o Senhor e já era conhecedor, né? Conhecedor da palavra. E como que foi esse processo depois desse encontro na sua casa, na sua família, né? Porque foi uma moldagem de mente, né? Exatamente. Foi... A gente olha assim e quando estava acontecendo, parecia que levava uma eternidade. Mas quando a gente olha agora de fora, faz 7 anos mais ou menos já, quando a gente olha de fora, a gente fala como foi rápido o trabalhar do Senhor, né? Porque eu lembro do meu pai. O meu pai, acho que foi o mais difícil de ir pro encontro com Deus. Eu comecei a receber discipulado, porque nós somos nós 3 primeiros. Sim. A gente começou a receber discipulado e eu lembro que no meio do discipulado ele ligava a TV no último volume, batia a porta, ia na cozinha, batia as panelas. Meu Deus. E era aquela coisa, eu falava, meu Deus do céu, misericórdia. Nunca mexe na comida, mas agora... Agora ele quer comer, agora ele vai bater a porta do quarto, agora ele vai aumentar a TV. E aí a gente começou no ganho sem palavras. Eu acho que a gente precisa aprender a ganhar as pessoas sem palavras, nas atitudes. Porque ele começou a ver a mudança dentro de casa. Ele começou a ver eu, minha mãe, o Otávio caminhando junto. Sim. Sempre caminhamos, mas agora de uma maneira diferente. A gente vivia uma célula, a gente vivia um encontro de verdade. A gente não saía do encontro, a gente vivia o encontro até ele acontecer. E depois que o encontro acontecia, a gente estava pensando no próximo encontro. Então ele começou a ver esse caminhar. E aí eu lembro que um dia minha mãe falou assim, você tem que ir pro encontro. A gente não pode ficar assim, você tem que ir pro encontro. E aí, quando a gente chamava ele pra igreja, ele falava, não, parece um buraco. Porque a nossa igreja tem uma rampa, né, que desce. E eu ficava, um buraco, pai? Isso é coisa de falar de uma igreja? E aí, eu lembro que o dia que ele chegou aqui, ele achou meio estranho, ele ficou assim. E minha mãe falou assim pra ele, Deus não vê parede. Deus vê coração. Como que tá o seu? E aí, ele ficou naquela, assim, ele ficou meio... Como será que tá o meu coração? E aí eu lembro que começou um trabalhar dos pastores, dos bispos, chegando nele, conversando e... Não, seu Antonino, tal. Aí ele veio pro encontro. Sim. Mas o encontro foi tão forte para ele, que ele veio no encontro,
E a gente fazia maratona de encontro, né? A, B, C, D. E nessa maratona tinha um no final de semana, um no outro final de semana. Eu lembro que ele foi no primeiro encontro com a minha mãe. Minha mãe foi novamente como encontrista. Sim. E aí ele pensava que ia ser de uma forma, chegou lá, ele viu que era totalmente diferente, que era além das expectativas que ele tinha colocado. Ele gostou tanto do primeiro encontro que quando foi no outro final de semana, ele foi de novo. Ele foi 2 encontros seguidos. E ali Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar principalmente dentro da minha família e dentro da vida do meu pai. E não só na transformação do meu pai, mas na minha vida com a do meu pai. Porque a gente tinha muitos atritos. E era difícil. Mas conforme o encontro chegou até nós, eu aprendi a lidar com o que nós tínhamos. E eu descobri que o ganho sem palavras funciona. Gente, vocês precisam tentar. Ganhar sem palavras. É verdade. Na onde você tá vendo que você tá perdendo, às vezes é num eu te amo que você não diz. Às vezes você tá perdendo em mínimas coisas. Às vezes você não percebe que você tá sendo roubado de lados que você nunca imaginou. Porque às vezes é num abraço que você esqueceu de dar. É num bom dia que você esqueceu de falar. É num tchau, pai, daqui a pouco a gente se vê de novo. E isso começou a ser transformado. E graças a Deus isso foi transformado. E ele voltou outra pessoa. A gente ouvia muito, né? Isso, perder pra ganhar, né? Exatamente. Ainda escuto bastante, mas a gente ouvia muito da bispa, né? Exatamente. Ela falava. Acho que no começo que a gente tava começando ali, a gente ouvia muito perde pra ganhar. E a gente, quero perder pra ganhar. Eu olhava pra galera e falava, quando que isso vai fazer sentido? Não quero perder pra ganhar, não quero. E é muito importante isso, de perder pra ganhar, né? Porque às vezes a gente se coloca nessa posição de tipo assim... Mas talvez a pessoa que esteja ouvindo fale assim, mas eu tô com uma pessoa pra levar minha família, pra levar pro encontro, né? Perde pra ganhar. Tipo, perde pra ganhar. Faça o que você não quer fazer, faça o que Jesus te mandou. Mas faça, vai doer, mas faça. E aí, você tá até falando de um ponto, eu falei, a gente vai falar sobre isso. Você falou de algo, né, que vocês voltaram e vocês viviam o encontro. E eu acho que essa parte é muito importante do encontro. Porque, às vezes, as pessoas, elas voltam com uma expectativa e, não alinhado a essa expectativa, eles fazem tudo o que estavam fazendo antes. Exatamente. Então, acaba, às vezes, não tendo aquela mudança que, me falaram que ia... Mas, tipo assim, você tá seguindo aquilo que você viveu nesse final de semana inteiro, né? E a gente fala muito isso em relação do encontro, né? De Volta ao Jardim, que o encontro, ele é vivido todos os dias. Né? O sábado à noite é vivido todos os dias. Domingo de manhã, você agora tem todos os dias para viver. E a pessoa que ouve, que tá ouvindo, que vai entender isso. Você precisa viver aquilo todos os dias. Fazer dos seus dias um encontro. E a importância disso também é de você estar junto com outras pessoas que estejam vivendo, uma liderança que esteja vivendo esse encontro diariamente, pessoas, amigos que estejam vivendo esse encontro diariamente, né? Eu lembro que nessa época a gente tem muitos irmãos ali que estão a gente caminha muito junto no mesmo propósito. Porém, eu lembro que nessa época estava todo mundo voltando de um encontro, né? Exatamente. Então, a gente tem alguns nomes, tem o Marcos, tem o Vitor, inclusive vocês, né? Mas tem muitas pessoas que estavam ali caminhando com a gente, que estavam nessa pegada de tô voltando, né? Tô vindo de um encontro novamente, um primeiro, segundo encontro. Isso ajudou muito, eu acredito, na época, né? Não sei como que foi para você? Eu lembro que você, por exemplo, era uma menina na equipe cheia de menino que estava conhecendo Jesus também, né? Exatamente. Olha, foi uma loucura. Porque, assim, a gente começou eu comecei a ser liderada por alguém que tinha muito menos tempo de igreja do que eu. Sim. Então, assim, eu acho que foi um trabalhar de Deus também. Porque a ideia é que Deus começou a quebrar camadas minhas. Porque eu vinha de um ministério totalmente tradicional, que para eu ser liderada, eu tinha que ter um pastor que tivesse 30 anos de ministério e que ele tivesse muita experiência de vida. Não que isso seja errado. Eu não acho que seja errado. Sim. Mas eu acho que deve ser dado a oportunidade. E eu lembro que eu comecei a ser liderada e o que era engraçado é que quando a gente marcava os discipulados, as comunhões, alguma coisa assim, às vezes ele perguntava, onde está escrito? Eu, tal lugar. Eu sei. E aí eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque eu olhava e eu falava assim, mas, gente, não é possível. E eu lembro que um dos nossos amigos
que era irmão 12, que era o Marcos. Eu lembro que ele foi pro encontro com Deus e ele levou toda a família dele. Sim. E eu lembro que desde de quando a gente era liderado pelo mesmo líder, que a gente estava ali na mesma pegada, ele falava assim, você não sabe o quanto aquele momento com vocês fazia diferença na minha vida. E eu ficava, como assim? Como assim fazer diferença? Porque eu tava do mesmo jeito que você. Ele falava assim, porque eu olhava pra você e falava assim, você não tem nenhum vício? Você não tem nada? E eu ficava, eu nunca experimentei, eu nunca fui pro mundo em si. Eu sempre estive na igreja, mas eu tinha outras dificuldades. Eu tinha ignorância, eu era muito bruta. Eu era ignorante. Eu era uma pessoa que tinha que ser do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, eu ficava nervosa. E aí eu lembro que ele falava assim, os finais de semana me ajudam. Porque quando a gente volta do encontro com Deus, se você não viver o encontro com Deus, você volta que nem aquela parábola do porco. Você volta a se revolver na lama novamente. Você volta para o mesmo lugar que você estava antes de ter o encontro com Deus. É verdade. E aí eu lembro que ele falava assim, os finais de semana que a gente recebia discipulado, que era sempre no sábado, ele falava, esse era um sábado que eu estaria usando drogas. Eu estaria numa balada, eu estaria... E quando ele chegava em casa, você não sabe a alegria que ele tinha. Às vezes só tinha café, a gente não fazia nada para comer. Mas só aquele momento que ele sentava ali, ele começava a fazer um monte de perguntas. A comunhão, né? Exatamente. Isso, eu acho que isso nunca pode se perder. Sim. Essa volta. Porque eu lembro que era a gente volta com tantas dúvidas no encontro com Deus. Muitas dúvidas. E eu lembro que o Vitor olhava para nossa cara e ficava de cabelo em pé. Porque era tanta pergunta, o Marcos fazia tanta pergunta, ele chegava, ele era aquela pessoa... Juntava Marcos e Rodrigo Chegava aquele... Exatamente, pegava aquele caderninho e eles escreviam as perguntas. Maravilhoso. Então, você imagina, ele falava, eu vou passar o discipulado primeiro, mas tava no meio do discipulado, um mandava uma pergunta e a gente entrava em outro assunto. E era aquela coisa gostosa. Sim. Porque não tem coisa melhor do que início de conversão. Sim. Eu acho que deveria ser a essência da conversão. Essa busca. Porque isso nada mais é do que uma busca. Sim. Você tá tão apaixonado pelo novo que é uma busca incessante. Você quer mais, você quer mais, você quer mais. Parece que é um rio que nunca vai ter fim. Sim. E, às vezes, a gente perde o encontro com Deus porque a gente para de buscar. Porque se você entender que o seu encontro com Deus não é só sexta, sábado e domingo, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você entende que não tem prazer melhor que isso. Que o seu perdão, ele tá envolvido em tudo, que a sua cura tá envolvida em tudo, que a sua vida com Deus, o seu Espírito Santo ali, no seu dia a dia, tá envolvido em cada parte dele. E isso fez toda a diferença. Mas estar em uma equipe fez uma diferença maior ainda. Eu acho que é muito importante essa volta, tanto de essa busca, de ter dúvidas, perguntar, ler, orar, entender também ali com o Espírito Santo de Deus, porque nós voltamos do encontro conhecendo Ele, mas de você também estar perto de pessoas. Isso ajuda demais, porque imagina, você está saindo, que nem os meninos falavam, mas se eu não estivesse aqui, talvez eu estaria fazendo outra coisa. Tipo assim, você vai, às vezes, para o encontro. Se você não conhece Jesus, se a gente ainda não conhece Cristo, você vai com outro tipo de cultura. Exatamente. Você vai com outro tipo de rotina. Você falava palavrão numa quinta-feira, na segunda-feira você não pode mais falar palavrão. Não pode mais. Então você fica, meu Deus, o que eu E quando fala, faço? então, você fica se culpando muito, porque você fala, mas eu tive encontro com Deus ontem, meu Deus do céu. Sim, eu lembro de quando eu voltei do meu primeiro encontro, eu já estava ali, né, vindo na igreja e tal. E aí eu lembro que eu voltei no domingo, no ônibus, pensando, meu Deus, eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso tirar esse contato do meu celular. Eu preciso parar de escutar essa música. Eu fui escutando louvor, eu lembro até hoje, eu vi uma igreja, assim. A gente passou por uma ponte, eu vi uma igreja, uma paróquiazinha, né? E aí eu olhei para aquela igreja e eu lembro do pensamento que passou na minha cabeça. Eu lembro de, meu Deus, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Eu falei, e isso, às vezes, pode ser muito bom. A pessoa pensa isso de uma maneira muito boa. Mas, ao mesmo tempo, dá um medo. Porque... quem eu vou ser agora, né? O que eu tenho que fazer? E quando você está andando com pessoas ali que estão alinhadas, isso aproxima tanto, porque nesse meio você também continua, né? Você é curado, você é transformado, e a importância de você participar de um discipulado quando volta. Exatamente. Do caminho que... de você ter um acompanhamento, né? E foi nisso que Deus me quebrou. Porque
eu não era de uma igreja de liderança. Eu era de uma igreja de pastoreio. Então, não que essa não seja, mas eu tinha um pastor Sim. para liderar 100 membros. Sim. E você percebe o quanto esse equilíbrio é difícil. De você liderar 100 membros e você conseguir suprir todas as necessidades. E estar presente na vida de cada um. Sim. Porque eu acho isso totalmente importante hoje como líder. Eu acho isso importante. E eu vejo o quanto existe uma diferença sobre aquele que tem um pastoreio. De perto. Uma cobertura. Sim. Eu lembro que quando eu iniciei, eu ouvia muito da Bispa Edi. Eu ouvia demais ela falando assim, você não tem mais que carregar tudo sozinha. E isso me fez tão bem. Porque eu nunca... eu sempre tive uma pessoa como referência na minha vida. E essa pessoa foi minha mãe. Então, quando eu via que eu tava meio mal, que eu tava... Porque, querendo ou não, a vida com Deus, às vezes pode ser uma vida... Difícil. É difícil. Eu posso dizer até de solitude. Sim. A gente tem costume de dizer que é uma vida de solitude. Por quê? Verdade. Você vai estar num ambiente que nem todo mundo é que nem você. E é difícil as pessoas entenderem que você não é igual às outras pessoas. Que você não vai pra mesma balada, que você não vai estar com as mesmas pessoas, que você tá diferente. Que Sim. você não é igual àquela pessoa. E a gente começa a ser excluído das coisas, né? A gente começa... Não. Deixar pra lá, né? E é uma fase difícil. E aí eu lembro que ela falava assim, você não tá mais sozinha. Agora você tem uma cobertura. Você tem pessoas com quem você pode contar. Então, quando você sentir que tá insuportável, você precisa falar. E eu tinha isso só com a minha mãe. Mas era diferente. Não era igual você ter um pastoreio. Sim. Por quê? Ela liderava a minha vida como mãe e liderava a minha vida até como ministerialmente. Porque toda vez que eu entrava numa crise, eu tinha muitas... Tipo assim, ninguém gosta de mim. Ninguém me convida pra nada. Eu sou sozinha. Ninguém... Por quê? As pessoas... É muito certinha, então não vai. Tipo assim, vai estragar o rolê? Sim. E aí eu fui passando por isso, eu fui me sentindo muito mal. E aí ela sentava e falava assim, senta aí. Entenda algo, você é diferente. Você não entendeu ainda? Você não pode. Você é diferente. Deus te fez assim. Olha pra nossa... Ela falava assim, olha pra nossa família. Vê se tem alguém doido que nem você. Eu ficava... Não tem. Eu ficava, não tem. E ao mesmo tempo que era maravilhoso, estar com Jesus era difícil. Porque até as pessoas entenderem isso. E a gente só vai entender isso conforme o tempo passa. Conforme a gente amadurece. E você ter essa liderança perto é maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes você sentir que você tá sozinho, que o mundo tá desabando na sua cabeça, ou que Deus não tá te vendo. Porque a gente tem muito disso. Deus parece que não tá me vendo. A gente entra nesses tempos, as pessoas falam, não, essa pessoa é perfeita. Não, essa pessoa é a super... Não é, gente. A gente tem o nosso dia mal. O dia que a gente fala assim, nossa, parece que eu tô correndo contra uma multidão e eu nunca consigo vencer. E aí vai vir um dia que a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, o tempo do Senhor é perfeito. E às vezes, você ouvindo isso de uma pessoa que é sua líder e que ela olha pra você e fala assim, eu passei por isso daqui. Vai passar. Aguenta. Você tá numa escola. Tá tudo bem. O professor, ele não fica ali te dando a resposta quando você tá fazendo prova. Então, assim, aguenta que vai dar certo. Sim. E aí eu lembro que toda vez que eu me sentia assim, eu ia e conversava com ela e ela falava isso pra mim. Eu ficava... Tá bom. Tá bom. Mas isso fez toda a diferença. E no começo foi bem difícil. Porque a gente fica, tá enchendo o saco, toda hora pergunta. A gente tem esse negócio, né? Quando a gente começa, nossa, vai ficar mandando mensagem todo dia agora? Vai ser assim toda hora agora? Gente, aceitem. Faz toda a diferença. Aceitem as mensagens. Aceitem. Porque isso vai ajudar muito vocês. Tanto antes quanto depois. Meu, de verdade. Encher, assim, vou usar esse termo, né? Encher o saco da sua liderança no início faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque você se aproxima, lógico, né? Aqui, graças a Deus, a gente tem bastante líderes saudáveis. Você se aproxima de uma pessoa que tá ali inserida em algo que você precisa viver agora. Exato. Né? Então, eu lembro muito, o meu primeiro líder foi o pastor Deco, depois eu fui liderada pelo pastor Samuel, e na época o Samuel ainda não era pastor, tinha minha idade, era muito meu amigo, então era um negócio, tipo assim, você é meu líder, entendeu? Tipo assim, sim, mas aí conforme o tempo, quando eu voltei do encontro, eu comecei a ver muito como
pastor como liderança ali mesmo, muito novo. Mas eu lembro que a gente, meu Deus, juntava eu, meu irmão, alguns outros irmãos 12, e a gente ficava tudo muito junto. Isso fez uma diferença gigantesca. Porque no início, eu ficava com aquela cabeça de, meu Deus, não vou conseguir, né? E isso é interessante porque, às vezes, a gente conversa com algumas pessoas e elas têm essa mentalidade antes mesmo de ir pro encontro. É isso mesmo. De eu não vou conseguir. Eu não vou porque eu não vou conseguir, eu não sei como vai ser, né? Depois, e se eu não ficar firme? E às vezes isso até mesmo como cristão, tipo assim, eu conheço Jesus e tal, mas se eu for, eu vou me aprofundar num nível que eu não sei se eu vou manter depois. Exatamente, não tô preparado pra isso. Já ouvi muito isso, não tô pronto. Não tô pronto. Não tô pronto. Isso é uma coisa que eu falo, Gente. como que você não está pronto? Eu entendo, porque eu pensava muito assim. Porque a gente coloca na nossa mente, tipo assim, pra ir, eu preciso estar 100% com Deus. Ou tem que ter firmado no meu coração que eu nunca mais vou me desviar, né? A galera usa esse termo. Nunca vou me desviar, nunca vou me perder. Agora eu tô firme, vou largar tudo. E acha que é de um dia pro outro. E quando a gente entra na vida com Deus, que a gente vê que não é de um dia pro outro e nunca vai ser de um dia pro outro, a gente entende o processo. Fala, nossa, mas isso aqui vai demorar muito. Tipo, a gente vai ver coisas do nosso caráter de 5 anos depois de ter conhecido Jesus, 9 anos depois, 10 anos depois de ter conhecido Jesus. Então, às vezes as pessoas, elas vêm muito com essa mentalidade, né? De, eu não vou porque eu não vou conseguir. Ou então, quando Deus quiser, eu vou. Gente, eu ouço tanto isso, tanto quando Deus isso. quiser. Eu acho que pelas nossas... hoje eu e meu esposo lideramos 3 células. Sim. Se eu acho que não cabe na folha de caderno. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Se Deus quiser, eu vou nesse encontro. Quando Deus quiser, eu vou. E aí eu fico... Você não entendeu ainda que você é criação de Deus? Você não entendeu com quem que você tá indo no teu encontro. Eu ainda uso o gatilho do nome do encontro. Uhum. O encontro é de volta ao jardim. Sim. Por quê? Porque você não tá nele. Deus quer que você volte à essência. Deus quer que você volte pro jardim. O jardim que um dia a gente saiu. Sim. Então, assim, eu uso muito isso. Aí a pessoa fala, mas eu não tô limpa, mas eu... Gente, isso me deixa... Por quê? Você pensa comigo. Eu sempre uso isso. Eu falo assim, ó. Quando você vai, trabalha o dia inteiro, puxado, difícil, um serviço que demanda muito esforço ou muito mental, o que você gosta de fazer quando você chega em casa? Descansar. Descansar, tomar um banho, relaxar o corpo, a mente. E aí eu falo assim, olha que interessante, imagina, um dia você tá lá, trabalhando, eu lembro que foi até um cenário que eu estava ministrando numa célula, e aí eu falei assim, o Gustavo veio ajudar na obra da igreja, ele estava lá trabalhando, ele chegou todo sujo em casa. Imagine se ele fala assim, eu tô muito sujo, então eu não vou no banheiro tomar banho, porque eu vou sujar a água do banheiro. A água que sair do chuveiro, eu vou sujar ela, porque eu tô sujo. Eu falo, é isso que nós fazemos com Deus. Nós pensamos que se nós formos até eles como estamos, nós vamos sujar a santidade de Deus. Quem somos nós para sujar a santidade de Deus? Realmente. Ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos lava. A palavra de Deus diz que existe um rio inesgotável nele, que flui do teu interior. Porque ele diz que no nosso interior fluirão rios de águas vivas. No intuito de, tipo assim, se nós formos lavados, remidos, limpos. Mas a Bíblia também diz, vinde como estais. Sim. A ideia não é que você se limpe todo primeiro para que depois você tenha um encontro com Deus. Porque a ideia inicial é que também não só nós apenas estamos sujos, né? Mas nós estamos mortos. Exatamente. Às vezes as pessoas, elas não entendem essa parte, tipo assim, você não está... E às vezes é um pouco forte, mas é fato. Eu não estou apenas suja, eu estou morta. Então, assim, se eu tocar num morto... A única coisa que pode mudar é ou eu ressuscitar ele, ou ele vai continuar morto. Exatamente. E aí, a Bíblia, você falou da passagem do rio, e tem uma passagem que fala, né? Por onde esse rio passar, haverá vida novamente, fluirá vida. Porque não é a morte que vai impedir que o rio flua. Exato. É onde o rio passar... Que vai transformar. Vai levar vida. Então, se permitir entrar nesse rio de Deus é muito importante. E isso começa muitas vezes numa célula. Exatamente. Eu amo a parte em que nós começamos a ir em célula. Por exemplo, eu fui alcançada através de célula. Você acabou de comentar que foi através de célula. E a célula, ela traz todo esse preparo para o encontro,
né? Acho que a galera vai ouvir a gente hoje numa quinta. Então, hoje você provavelmente vai estar na sua célula. A célula, ela já prepara todo o caminho para esse rio entrar e, poxa, agora vai fluir vida. Porque é ali, às vezes, muitas vezes que você percebe, poxa, realmente eu tô vivendo uma vida morta. Tô vivendo uma vida distante de Deus. Que a gente até fala muito da mulher samaritana, mas a gente fala muito da mulher do fluxo de sangue. Exato. Que tocou em Jesus e foi instantaneamente curada ali. A gente tem muita ideia. As pessoas falam, como assim eu tô morto? Uma vez eu tava conversando com uma pessoa, terminou a célula, ela veio fazer várias perguntas. E aí ela virou e falou assim, porque na Bíblia tá escrito que eu vim para vocês ter vida e ter plenamente. E aí ele ficou naquilo, ele me indagou várias vezes sobre isso. Eu falei assim, porque nós estávamos mortos. Nós estávamos condenados a uma morte eterna. Mas ele veio para que a gente tivesse vida. E ele não estava falando isso com pessoas que estavam mortas. Ele não foi no cemitério e começou a pregar. Ele não estava falando com tumbas, ele estava falando com pessoas. Ele estava falando assim, ó, vocês que estão vivos, eu vim, que vocês acham que vocês estão vivos. Eu vim para que vocês tenham vida. E vocês a tenham plenamente, ou seja, na plenitude do que eu inseri para vocês viverem. Sim. Na totalidade daquilo que eu quero que vocês vivam. Ou seja, não é porque a gente estava vivo. De alguma forma, a gente estava vivendo em morte. Sim. Porque uma vez que você está vivendo uma vida que não é uma vida com Deus, você está vivendo para onde? Exatamente. Não há três reinos, né? Exato. Só existem dois. Só existe o reino de Deus e é isso. E o outro reino, não tem o que fazer. Exato. A gente vai se direcionar para um em algum momento da nossa trajetória. Exatamente. E nessa mesma linha de raciocínio é a importância de você realmente participar de uma célula. De você aceitar o convite de uma célula. Porque a ideia não é nem só você participar, é você literalmente ir para uma célula e estar nela. Sim. Porque ela vai começar a transformar coisas em você que você nunca vai entender. Eu acho que uma grande parte dos meus discípulos hoje, pessoas que eu lidero, que eu discipulo, são pessoas que começaram através de uma célula. E que elas não eram pessoas que elas são hoje antes de uma célula. Por exemplo, a gente tem o Luiz, a gente tem a Giovana, a gente tem pessoas que já contaram o seu testemunho e você olha para a pessoa e você fala, eu não imagino que você passou por isso. Eu não imagino que você era assim. Porque o encontro com Deus transformou. Sim. Elas foram numa célula, foram em outra célula, foram em outra célula. E não é 3 células que transformam. O encontro com Deus é aquilo que eu falei, é uma injeção. Ele vai injetar o sangue verdadeiro em você. Sim. E aí você começa a ver as coisas com outros olhos. Você não quer mais viver do mesmo jeito. Você não quer mais ser a mesma pessoa. Você quer ser transformado. E se você não tiver um pontapé de ir até uma célula para falar, eu quero viver algo diferente, eu quero viver algo novo, talvez seja difícil você acessar o encontro. Porque até Deus ele começar a te ministrar sobre o que Ele quer que você viva. Sim. Você não vai ser ministrado sentado no sofá, às vezes na sua casa. Porque se fosse assim, você teria um encontro com Ele na sua casa. Mas não é assim que acontece. Exato. Se fosse tão fácil assim, seria assim que aconteceria, mas não Precisa de um passo, né? Exato. Eu lembro que uma vez, uma coisa que marcou alguns dos meus discípulos, eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu tirei a carta de motorista. Quando eu fiz 19, eu ganhei um carro. Eu lembro que eu pegava meu Fordzinho cá, enchia de gente dentro, e trazia pra igreja, e levava da igreja, levava pra cela. E eu lembro que um dia tava chovendo muito, e a gente tá em Guarulhos, e aí a gente tava subindo ali a cachoeira. Eu lembro que eu tinha ido deixar um pessoal, e a gente subiu na cachoeira, e comigo tava no carro a Clarinha, o Kaique e o Elias. E conforme a gente subia a cachoeira, eu vi uma menina chovendo. Uma menina subindo, jovem, subindo e chorando. Subindo e chorando, subindo e chorando, subindo e chorando. E tava chovendo muito, não tava chovendo pouco. E ela chorava. E eu não sei, tava um trânsito. E eu não sei porque eu vi aquela menina. Mas eu sei que ela chorava muito. E eu lembro que eu puxei o carro, puxei o freio de mão, desci do carro. E os meninos ficou no carro, tipo assim, o que será que ela vai fazer? O que ela tá fazendo? E eu lembro que eu desci do carro, eu falei, boa noite. A gente tava indo pra uma célula. E eu, boa noite, ela levou um susto, com o olho inchado, vermelho, de tanto chorar. E eu falei assim, vem cá. Aí ela, assustada. E aí eu lembro que eu fui pra onde ela tava, que era embaixo de um toldo que ela tinha parado, porque eu assustei ela, literalmente. Quando eu falei boa noite, ela levou um susto. E eu lembro que eu fui até ela e ela tava chorando muito. E aí ela se assustou, ela parou um pouco. Aí eu falei, tá tudo bem com você? Aí ela falou,
tá tudo bem. Uhum. E aí eu lembro que eu olhei pra ela e eu falei assim, tem certeza? Aí ela falou, eu não tô bem. Aí eu falei assim, eu posso te dar um abraço? E eu lembro que os meninos no carro, eles ficaram tipo assim, essa menina é doida. Que doida. Eu falei, eu posso te dar um abraço? Porque você imagina, você encontrou alguém que você nunca viu na vida, no meio da rua, chorando, você para o carro, estaciona o carro no meio da rua, desce do carro e você vai fazer algo que o Senhor colocou no seu coração. Sim. Foi um impulso que... tem pessoas que falam assim, nossa, eu sou impossível pra comprar, eu sou impossível pra fazer algo que é de Deus. Sim. E aí eu lembro que tava trânsito mesmo, deixei o carro lá, desci do carro e eu fui e abracei essa menina. E quando eu abracei ela, eu falei, eu posso orar por você? E ela falou assim, eu sou de outra religião. Ela não falou a religião dela, mas ela falou, eu sou de outra religião. Eu falei, mas você acredita em Deus? Aí ela falou, eu acredito em Deus. Eu falei, então deixa eu orar por você. Ela falou, amém. Aí eu, olha, glória a Deus. Todo conhece. E aí eu comecei a orar por ela e ela chorou. E eu lembro que eu andava com uns folhetinhos no meu carro que eu escrevia à mão, meu número, olha doida. Mas façam isso, é importante. Eu escrevi meu número, meu nome e a rua do ministério. Sim. E eu lembro que eu entreguei para ela esse papel e quando eu terminei de orar, ela falou, muito obrigada. Ninguém nunca fez isso por mim. E eu fiquei... Aquilo me ministrou. Porque eu ouvi falando que ninguém nunca orou por ela. E eu fiquei, meu Deus. Nós estamos num país, num Brasil, onde Jesus é muito pregado. Livre, E aquela... né? Exatamente, aquela menina falou que ninguém nunca tinha orado por ela. E eu lembro que eu convidei ela para a célula naquele dia. Ela falou que não poderia porque ela estava indo para casa e a mãe dela estava esperando ela. Ela devia ter uns 23, 25 anos. E aí eu lembro que ela falou que ia para casa. Eu dei o meu número e falei, me chama. E eu lembro que ela me chamou. Ela me chamou e pediu outra oração. Falou que estava inquieta. E eu orei por ela. Ela não chegou a ter um encontro com Deus. Mas a ideia não é só... Eu vou pregar só porque eu quero levar para o encontro com Deus. Não. Quando a gente chama alguém para uma célula... Quando a gente chama alguém para um culto, quando a gente chama alguém para ter um encontro com Deus, não é só porque eu quero levar você para o encontro com Deus, não. Eu quero levar você a ter uma vida com Deus. E foi isso que eu fiz naquela vida, naquele dia. Eu lembro que quando eu entrei no carro, tava um silêncio. Ninguém nem respirava. Agora você imagina, um monte de jovem, ninguém tava falando nada. Eu entrei no carro, eu lembro que eu liguei o carro e eu chorei. Eu fiquei emocionada com aquele momento e eu lembro que eu chorei. E aí eu lembro que minha discípula estava no banco do lado e ela falou assim, como que eu faço para ser igual a você? E eu olhei para aquilo e eu fiquei, só ouça a voz do Espírito Santo. Porque a ideia é você dizer sim para o que ele está pedindo. E a ideia é dizer sim para o que ele está pedindo. E o primeiro sim que você tem que dizer é para o encontro com Deus. Esse é o primeiro sim, que é o primordial pra gente começar isso. É engraçado, porque às vezes... Eu digo engraçado porque eu tô pensando, você tá falando... E é uma situação que às vezes as pessoas olham e falam assim... Nossa, tal... Meu, uma mulher de Deus, um homem de Deus... E aí vem aquela famosa frase, né? Tipo, eu não acho que isso não é pra mim. Só que nós fomos pessoas que precisamos ter um encontro com Deus primeiro. Exatamente. Né? Que também não era pra nós. Também a gente achava, não é pra mim, talvez eu não vou, eu não quero. Então, assim, você precisa primeiro começar. Vai, começa. Mas eu não sei como que vai ser depois. Não precisa saber. Vai e se joga de cabeça. Eu falo muito para as pessoas, eu falo assim, nós somos intensos para tantas coisas, dificilmente, principalmente hoje em dia, as pessoas, elas não são intensas, assim, para alguma coisa. Elas se jogam de cabeça nas coisas, elas fazem, a gente quer alguma coisa, a gente corre atrás. Só que muitas vezes, para Deus, a gente coloca, tipo, esses empecilhos. Não vai dar, eu não consigo, não vai rolar. E aí, numa quinta-feira agora, a gente estava na célula e eu até falei sobre isso. Eu falei assim, você precisa fazer o que você pode dentro daquilo que você tem.
Que nem aquela mulher do fluxo de sangue, ela não tinha como andar até Jesus, ela não tinha como chegar no meio das pessoas, mas dentro do que ela tinha, ela fez o que ela podia. Ela rastejou no chão e tocou na borda do manto dele. E ali ela foi curada, porque ela fez o possível dentro daquilo que ela tinha. O possível dentro daquilo que ela conseguia fazer. Meu Deus. Só que até ela chegar nesse ponto, foi um processo. Quantos obstáculos ela não colocou, né? Exato. Então, assim, quantos obstáculos não tem na nossa mente para que a gente não vá e também não pense não consiga viver o pós, né? Exato. O pós é muito importante. Eu acho que o pós, ele é importante, porque você vai voltar Uhum. depois de ter tido um encontro com Deus e você vai voltar para uma realidade que você já vivia antes. Sim. Só que agora você tem uma visão diferente do que era antes e do que você tem que ser agora. Uhum. Só que eu sempre ouvi uma frase: vá devagar, mas não pare. Uhum. Porque você tem muitos obstáculos até chegar ao encontro com Deus. E quando Sim. passa o encontro com Deus, a gente não pode pensar que, vai acabar. Uhum. Não, porque agora você começa a construir algo com o Senhor. Uhum. Você tá com uma nova construção. Imagina que você fez... Só montou... O encontro foi só os alicerces. Sim. Agora você vai começar a cavar para criar profundidade. Uhum. Então, assim, a ideia de você colocar um obstáculo é você pensar: eu coloco um obstáculo e vejo a cruz. Sim. Se você olhar para o seu obstáculo e olhar para a cruz, já era. Uhum. E nas células a gente fala sobre a cruz. A gente fala sobre a cruz de Jesus. Uhum. E exatamente sobre a mulher do fluxo de sangue. Cara, eu já preguei muito essa ministração. E cada vez que eu ministro ela, é interessante como as pessoas viram e falam assim: mas foi fácil. Não foi fácil. Pois é. É porque eram outros tempos, eu falei, imagina hoje uma mulher que está no seu período de fluxo de sangue, durante um período muito grande, que hoje a gente sabe o nome dessa doença, que é uma doença, e naquele tempo ninguém sabia discernir o que era, só achava que ela era uma mulher amaldiçoada e que ela não poderia estar entre as pessoas. Então ela pensava assim: eu não sou digna. Uhum. A primeira coisa que ela tinha das pessoas é: eu não sou digna de estar perto dele. Uhum. Eu não sou digna de chegar até ele, eu sou suja. Eu tenho todos os meus problemas, todos os meus pecados. Como é que eu vou até ele? Então, o primeiro pensamento é: eu não consigo. Uhum. Eu não sou digna. E aí, o outro pensamento é: eu vou ser pisoteada, porque era uma grande multidão. E se eu for curada, ou se eu conseguir tocar nele, se alguém me ver, eu vou ser apedrejada. Uhum. Então, olho tanto, e aí eu olho assim e falo: gente, vocês conseguem. Sim. Vocês não vão ser apedrejados. Vocês vão tocar em Jesus. E vocês não vão precisar se rastejar. Uhum. Ninguém vai pisar em vocês. Porque a gente ouve muito isso do bispo, né? Uhum. A causa está dentro do propósito. Mais ou menos Sim, isso, né? Que eu fico meio confusa. Por quê? O recurso, ele tá dentro do que você vai viver. Uhum. Deus, ele vai te dar exatamente o que você precisa. Exatamente. Às vezes, a gente começa a passar por dificuldades antes do encontro acontecer. Às vezes, você é alguém que já se inscreveu. E você vai começar a ver que vai passar alguns perrengues, porque tá chegando essa semana. E aí, você começa a ficar: meu Deus, parece que não é pra mim. Não! É porque você tá perto de chegar onde Deus quer que você esteja. Exato. E o inimigo nunca vai estar feliz com isso. E para que você chegue, você precisa vencer os obstáculos. Você precisa vencer, primordial de tudo, sua mente. Porque a sua mente vai dizer que você não vai conseguir, que você vai pro encontro com Deus, mas não vai valer a pena, que não vai ter jeito, de que nada vai mudar, de que esse ciclo não vai sair do lugar. Seus amigos vão dizer que não existem só esse caminho, existem Exato. vários. Vão dizer que não precisa dessa radicalidade toda, porque você vai no final de semana pro encontro. Exatamente, ficar 3 dias, virou beato. Eu já ouvi muito isso, virou beato. Uma vez a gente tem o costume de, antes do encontro, aquelas pessoas que não têm a condição ali, a gente sempre faz aquelas ações para arrecadar recursos. E eu lembro que uma vez um menino estava com a gente, ele falou que ia ir pro encontro com Deus. Ele falou assim: eu quero ir pro encontro com Deus, mas a mãe falou que não vai me dar R$1 para mim ir. E eu falei: é o quê? Ela falou: não vai, mas eu quero ir. Aí eu virei e falei assim: mas ela não... Tudo bem. Você vai pro encontro. E aí eu conversei com a mãe dele, e ela falou assim: eu quero que ele demonstre que ele realmente quer isso. E a gente olha assim, às vezes, a gente fala: nossa, mas tá errado. Não.
Porque o encontro com Deus tem valor. Sim. E o valor dele é imensurável. E aí eu lembro que a gente foi pro Farol. Olha que maravilha. A gente foi pro Farol e ele, cada carro que passava, ele falava, não consegui vender. A gente vendia balinha, ele não conseguia vender. Cada farol que passava, eu não consegui vender. Eu falei assim, quando você vender, você vai pagar o seu encontro. E ele ficava, como que eu vou pagar meu encontro? A balinha é R$2. E aí a gente ficou muito tempo, a gente ficou umas 3 horas no Farol. Sim. O que é interessante é que ele passou por acho que uns 60 carros e nenhum ele conseguia vender. Quando a gente estava perto de ir embora, ele falou, tá vendo, não é para mim ir pro encontro com Deus, mas eu quero ir. E aí eu lembro que passou um carro e falou assim, pra que você quer esse dinheiro? E ele falou assim, eu quero esse dinheiro para ter um encontro com Deus. Aí ele, um encontro com Deus? As pessoas ficam, um encontro com Deus? A gente parava as pessoas no Farol. Você vai pagar para ter um encontro com Deus? Até você explicar como funciona, o que é. E aí eu lembro que o carro, ele literalmente ele queria saber o que aquele menino queria. O engraçado foi que o Farol abriu. E ele parou, ficou lá. Ele parou, ele colocou o carro pra frente, estacionou. E ele começou a conversar com o menino, era um pastor. E aí ele falou assim, por que você quer ter um encontro com Deus? E aí ele começou a conversar. E conforme ele foi conversando, ele falou assim, então tá bom, quanto que era? Na época, acho que era R$160. Sim. Ele pegou o dinheiro e falou, tá aqui. Meu Deus. E aí ele falou, você falou que na minha primeira venda eu ia ter um encontro com Deus. E a gente ficou naquela expectativa, naquele alvoroço, tipo assim, é incrível quando Deus te honra. Sim. Quando Deus honra a sua entrega. E você vê que você tá fazendo aquilo que realmente o Senhor deseja, né? Exato. E aí, o que era engraçado é que, tipo assim, quando meus tios, minha avó, você vai pro Farol? Gente, as pessoas ficavam, você vai pro Farol? Ai, gente, eu lembro as dessas pessoas experiências. estão perecendo porque você não vai pro Farol. Porque você não vai levantar um recurso. Jesus Exato. falou, usem a riqueza desse mundo ímpio Exato. para ganhar amigos, cara. Eu tava falando pros meus discípulos essa semana, eu falei, eu sou de um tempo que os nossos irmãos 12 vendiam videogame, televisão, celular velho, celular. Carregando o celular cima a baixo na rua, televisão cima a baixo. Por causa do encontro com Deus. Mas não, muitas das vezes, não era nem para levar alguém, é porque nós queríamos ir como encontrista. Sim. Porque nós queríamos ir no encontro com Deus. Nossa, porque isso tinha um valor imensurável para nós. muitas. Então, assim, o encontro com Deus, ele transforma. Ele transforma, acho que, cada célula, cada partícula de nós. O encontro com Deus, ele faz isso em 3 dias? Não. Mas ele te dá um anseio por querer fazer isso após o encontro. Exato. Você estava falando, eu lembrei de muitas histórias do Farol, mas a gente pode deixar isso para um outro dia para falar. Mas são muitas histórias boas. Mas eu lembrei de algo, e para a gente até ir finalizando também, eu vou fazer essa pergunta para você. Mas eu lembrei, na segunda-feira, quando eu voltei, talvez acho que essa seja uma das dúvidas das pessoas que estão assistindo, que talvez vá. Como que vai ser minha segunda, né? Quando eu volto, eu vou encarar uma realidade, como que vai ser. E eu lembro que eu voltei a segunda-feira, eu estudava no Betel ainda, com as minhas amigas, tal, com a galerinha. E eu voltei naquela doideira de, tipo assim, vai todo mundo que eu conheço pro encontro. Mas eu vou levar todo mundo. E aí, eu lembro que eu cheguei na escola, eu tava tão extasiada na segunda-feira, e eu tinha que estudar de manhã, né? Eu lembro que eu tava muito extasiada, do tipo assim, eu não tava ali. Eu ficava pensando, passando na minha cabeça tudo que aconteceu nos 3 dias, tudo que rolou. E eu não tava ali. E aí, eu cheguei na escola e eu ficava assim, olhando pra tudo, assim. Aí as minhas amigas falavam, como que foi? Eu não posso te falar como que foi. E tudo, e ele não... E aí eu lembro que eu cheguei e falei, eu só sei que você precisa ter um encontro com Deus. E assim, no momento ali, naqueles tempos, nenhuma delas me ouviu, mas a gente foi plantando essa semente. Eu fui plantando, eu falava do encontro. E após 8 anos, Meu muitos Deus. tempos, acho que foi 9, esse ano faz 9. Depois 9 anos desde o meu encontro, essa minha amiga que na segunda-feira ouviu eu falando, foi pro encontro.
Glória a Deus. E aí, eu ia até te perguntar isso. A minha segunda parece que finalizou quando ela foi, sabe? Uhum. Eu ainda tava extasiada. E quando eu vi ela lá, eu falei, meu Deus, eu me senti como na segunda-feira de novo. E como que foi pra você, já pra gente ir encaminhando pro final, mas como que foi pra você essa segunda-feira pós-encontro? Como que foi a sua segunda? Nossa, minha segunda-feira começou no domingo quando eu cheguei em casa. Porque eu cheguei em casa e eu esperava aquela expectativa, tipo, como foi? Como que é? O que que vai acontecer? E eu lembro que minha mãe ficou em silêncio. Meu pai não perguntou nada. Acho que o medo de eu ter gostado muito era muito grande. Sim. E aí eu fiquei naquela expectativa de contar pra alguém, mas eu vi que eu não tinha espaço com ninguém ali pra contar inicialmente. Uhum. O que que eu fiz? Guardei tudo aquilo dentro de mim e falei, amanhã eu tenho escola. Sim. Então amanhã vai ter que acontecer, eu vou ter que falar pra todo mundo. E foi aquela agitação. E aí eu lembro que, pra você ter uma noção, eu quase não dormi. De domingo pra segunda, eu quase não dormi. Porque a perua passava pra mim ir pra escola. E aí, quando a perua buzinou, eu já tava na frente do portão pra entrar na perua. E a tia da perua falou assim, nossa, Débora, você já tá aqui embaixo? Sim, tô. Aí eu falei, tô. E aí elas sabiam que eu ia pro encontro com Deus, que eu tinha falado. Inclusive a Gláucia. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu fui pro encontro com Deus e eu comecei, elas, minha filha já foi. Mas, aí eu falei assim, mas você não foi no encontro da minha igreja. Falei, você precisa ir no encontro da minha igreja, porque não é igual aos outros encontros, é uma coisa diferente, é não sei o quê. Eu já tava, minha igreja, minha casa, Sim. maravilhoso. E aí eu não sabia como dizer, mas eu só falava, você tem que ir no encontro da minha igreja, porque o encontro da minha igreja é diferente, você tem que ir. Eu tava naquela empolgação, cheguei na escola. Quando eu cheguei na escola, que eu comecei a conversar com os meus amigos, inclusive, boa parte deles estão aqui. Kaique, Luiz, Elias. Pra te encorajar, tá vendo? Pra encorajar você. Exatamente. No encontro, você precisa voltar e levar todos os seus amigos. É isso mesmo. E aí eu lembro que eu comecei a pregar pra todo mundo. E como eu tinha acabado de voltar do encontro, eu tinha que receber discipulado. Eu não podia começar a fazer célula. Porque eu tinha que pegar a visão da igreja, tinha que ver como que era, porque minha célula era diferente. E aí eu lembro que eu já tava louca, eu queria fazer célula. E aí eu comecei... Eu lembro que eu ligava pro Vitor e falava, quando que eu vou poder fazer célula? Quando que eu... Tem que terminar o caminho, tem que tal, mas você pode pregar. Aí eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Aí eu comecei. E comecei a falar de Jesus. E inicialmente parece frustrante. Porque as pessoas, elas te conhecem de um jeito. E depois que você volta do encontro com Deus, você volta querendo salvar todo mundo. Você fala assim, mas ninguém quer Jesus. Você não tá entendendo. Eu acabei de encontrar um homem. Você não fala. Eu preciso te dizer tudo que eu tenho ouvido dele. Parece a mulher do tanque lá. Eu preciso te contar. E você sai correndo pra contar. Naquela conta... É contagiante. É verdade. O encontro com Deus, ele é contagiante. É verdade. E aí, nossa, é tão bom falar do encontro, meu Deus do céu. E aí eu lembro que eu preguei pra todos os meus amigos. Resumindo... Eu fiquei uns 3 anos sem trazer uma pessoa pra igreja. E eu ficava, não é possível. Jesus, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô pregando pra todos os meus amigos, mas ninguém quer ter um encontro com Deus. E aí eu lembro que era ninguém assim, porque eu já queria liderar, eu queria discipular. Mas dentro desse período, quando a minha família foi ter o segundo encontro, eu lembro que teve 2 amigas minhas que vieram pro encontro, que eu convidei, elas vieram. Mas não vieram só elas. Vieram as 2 irmãs, a mãe, o primo, vieram uma tropa. E elas vieram pro encontro com Deus, e eu lembro que depois do encontro com Deus, elas também tiveram a família toda transformada. Elas não permaneceram no ser filho. Sim. Mas é engraçado, porque elas tiveram um encontro com Deus, elas eram da Igreja Batista, elas permaneceram na Igreja Batista, o irmão dela estava preso nas drogas, no alcoolismo. E eu lembro que quando ela teve um encontro com Deus, que a mãe dela olhou pra mim, que a mãe dela não estava indo pra igreja com ela, estava indo só as 2 irmãs. Sim. A mãe dela olhou pra mim e falou assim, muito obrigado por ter convencido as minhas filhas a vir pro encontro com Deus. E depois daquele dia ela falou assim, eu nunca mais vou abandonar elas. Pra onde elas forem, eu vou. E eu falei, cara, é isso que eu quero. A gente vai juntando tantos... É isso que eu quero. Tantos testemunhos, tantas coisas. Mas isso é muito importante. A importância de um encontro verdadeiro com o Senhor é transformador. Bom, e pra gente finalizar,
Vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e para você deixar um recado, talvez para um encontrista que está indo pela primeira vez, para a segunda, ou para um trabalhador também, enfim. Mas para alguém que você olha e fala, poxa, essa pessoa precisa... Você vai ter um encontro esse final de semana, nós estamos, né, quinta-feira, então, sexta amanhã já é um encontro. E aí eu quero que você deixe um recado para essa pessoa. O recado que eu quero deixar é para você, que tomou essa decisão, essa grande decisão. Isso não é um pequeno passo, isso é um grande passo. O encontro com Deus, ele vai mudar tudo em você, até os mínimos detalhes. O encontro com Deus, ele vai transformar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família, porque transborda. Aquilo que você vai receber lá vai transbordar. Viva o encontro com Deus. Não perca nada do que você vai viver naquele lugar. Anote tudo o que você puder, porque as anotações fazem toda a diferença. O que você recebe lá e anota faz toda a diferença. E quando você voltar do encontro com Deus, pense somente em uma coisa. Eu quero voltar para sexta-feira de noite. Porque se você imaginar que todos os seus dias é o dia que você está descendo do ônibus e entrando no sítio, você nunca mais vai querer olhar para trás. Você sempre vai lembrar da sensação que você teve chegando na sua casa, trazendo aquilo que você recebeu no encontro com Deus. E não somente para os encontristas, não. Para você que tomou essa decisão e que vai entrar no ônibus amanhã. Não é só para você, mas é para aqueles que estão lá para servir, para te auxiliar. Nunca perca a essência do encontro com Deus. Não importa aonde você esteja servindo, não importa se você vai arrumar uma cama ou cortar um pão para servir para os encontristas, não importa. O que importa é você estar fazendo parte de algo que é muito maior. Porque só uma vida daquela vale mais do que todo esse mundo. Sem Jesus, mais do que tudo. Você pode imaginar a coisa mais linda desse mundo. Aquela vida que está sentada naquela cadeira vale mais. Parabéns pela sua decisão. Nunca se esqueça desse dia, dessa sexta-feira, que você vai entrar naquele ônibus e que você vai chegar naquele sítio e vai viver o encontro com Deus. Amém. É isso, gente. E para você que ainda não tomou a decisão de ir para um encontro, talvez esteja nos ouvindo, você ainda tem a oportunidade. Hoje é quinta, ou vai sair antes, não sei, mas pode ser que seja quinta-feira. E se você ainda tem esse anseio no teu coração e você quer ir, chama a pessoa que você conhece agora, fala, eu preciso estar lá naquele ônibus amanhã, porque eu preciso viver isso. E você que é trabalhador, que frequenta o nosso ministério, que é membro daqui, que está assistindo esse podcast não é só para você. Pega ele e envia para todos os teus encontristas, para todas as pessoas que vão do encontro, que vão para o encontro que você convidou, que você chamou. Eles precisam assistir, eles precisam ouvir. E manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que talvez não queira ir para o encontro, que está com o coração um pouco ainda receioso, que ainda não tem tanta confiança de ir, que sente que falta algo. Manda isso para ele. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai ministrar. Você tem um desafio agora. Você vai mandar esse podcast para essa pessoa, para esse encontrista. Nós precisamos juntos estar alinhados para amanhã, para sexta-feira agora. Deus fazer o sobrenatural naqueles 3 dias, lá naquele sítio. Em nome de Jesus. Pode se despedir, Débora. Muito obrigado, pessoal. Foi maravilhoso. Obrigado por você estar assistindo até aqui também. Espero que você tenha sido muito edificado. Se você quiser fazer alguma pergunta, é só vir no Ministério Ser Filho. É verdade. Você vai me encontrar aqui todo dia que tiver culto. É isso. Gente, nós estamos finalizando o nosso Ser Filho Cast. Foi maravilhoso essa conversa, esse papo. E eu tenho certeza que na sua casa também, você ouvindo aí sozinho ou com a sua família, foi muito bom. Deus te abençoe. Fique agora com outros vídeos do nosso canal. Você pode assistir os outros cultos. E nós nos vemos na próxima quinta-feira. Deus abençoe. Deus abençoe.